Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Tem coisa que a gente espera por anos, que a gente sonha como vai ser, e quando finalmente acontece, é uma decepção grande. A história de hoje é sobre expectativas, sobre aceitação familiar e sobre quando você percebe que talvez nunca vai ser bem-vindo num lugar que deveria te acolher. Vem comigo, porque essa aqui mexe com quem já passou por isso ou por algo bem parecido. Quem mandou essa história pra gente foi o Emílio. Ele tem 33 anos e namora o Juliano há quase 10 anos. Pra entender o que ele tá vivendo, a gente precisa voltar lá em 2016, quando tudo começou. O Emílio e o Juliano, eles se conheceram por aplicativo de relacionamento. Os dois moram no Rio de Janeiro, mas nenhum dos dois é de lá. O Emílio, ele tinha vindo do Nordeste pra estudar e acabou ficando, construindo a vida dele lá. Já o Juliano, ele veio do Norte, também pra estudar, e seguiu o mesmo caminho dele. Eles começaram a conversar pelo app e depois marcaram de se encontrar. E rolou aquela química, sabe? Começaram a se ver com frequência, a saírem juntos, a ficar mais perto. E depois de uns 6 meses nesse vai e vem, eles decidiram oficializar. Estavam namorando. Pra quem curte aplicativo, eu sou super a favor de usar, tá? E eu confesso que eu fui meio resistente ali com esse formato, porque na minha cabeça era puramente como um catálogo ali de corpos, onde quem é padrão se beneficia mais. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu amava essa fraseologia nas aulas de português. Eu acabei me rendendo sim aos aplicativos. Acabei me rendendo porque, gente, nós viemos ao mundo pra quê? Pra pagar a língua, não é mesmo? Então, já usei, gostei, mas eu confesso que eu não tenho muita paciência não, tá? Mas, eu conheço várias histórias que deram super certo, gente que virou amigo, gente que casou. E, inclusive, recentemente, eu soube de uma história muito legal, que eu tô aguardando o desfecho pra poder contar aqui pra vocês. Enfim, eu sou a favor dos aplicativos. Voltando pra história, na época, o Emílio, ele morava sozinho num apartamento alugado. E o Juliano dividia uma república com mais 2 amigos. Eles se viam bastante, dormiam um na casa do outro, mas cada um tinha o seu espaço. Os anos foram passando e o namoro foi ficando cada vez mais sólido. Eles se davam super bem, eram parceiros, não brigavam, aquele tipo de relacionamento tranquilo, sabe? Só que tinha um detalhe, nenhum dos dois conhecia a família um do outro. Ué, isso pode ser um grande problema pra muita gente, mas pros dois, isso era bem ok. Nenhum tava fazendo questão de apresentar e nem de conhecer a família do outro. E um detalhe, os dois são assumidos pra família, super bem resolvidos, não tem nenhum problema nesse aspecto. Bom, também tem o fato de que eles moravam longe da família, né? Então, era mais complicado mesmo. Quando eles tinham um tempo, um feriado prolongado, algo assim, eles aproveitavam para ir visitar as suas famílias, mas eles iam sozinhos. Então, cada um ia pro seu estado, ficavam ali alguns dias e logo voltavam. Nunca rolou de apresentar um pro outro, eles nunca foram juntos nessas viagens, sabe? Porque quando eles tinham férias, eles preferiam fazer coisas só os dois. Uma viagem de casal, curtir um festival, coisas nesse sentido. Como eu disse, nenhum dos dois fazia questão de apresentar a família, os dois bem desapegados. Inclusive, eu acredito que eles devam ser aquarianos, tá? Porque assim, o signo desapegado. Aí, gente, chegou 2020. O que aconteceu nessa época? Pandemia. Pois é. E como todo mundo, eles tiveram que se adaptar. O Juliano estava morando na República ainda. E quando começou o lockdown, ele foi pra casa do Emílio, passar ali uma quarentena. Só que o que eram pra ser apenas algumas semanas, virou meses, né, gente? E aí já não fazia mais sentido ele pagar a República pra não morar lá. Então, mais pro final de 2020, eles viram que estava dando certo e, oficialmente, passaram a morar juntos. O Emílio conta que a convivência foi ótima. Eles trabalhavam de home office, eles dividiam as tarefas de casa, cozinhavam juntos, assistiam série, jogavam videogame. Não tinha briga, não tinha crise, nada. Foi bem natural. Uau! Um se adaptou à rotina do outro e eles criaram rotina juntos também.
Gente, que lua de mel, né? Porque assim, se a gente parar pra pensar, eles foram total opostos de outros casais, que assim, já não aguentavam mais a convivência e acabaram se separando nessa época. Talvez vocês conheçam aí algum casal de famosos que se separou exatamente na época da pandemia. Então, ó, nem dá pra falar que eles estavam em um relacionamento recente. Nessa época eles já estavam ali com 2, 3 anos, mais ou menos, de relacionamento. Então eles se adaptaram bem mesmo. Sim! Quando a pandemia passou e as coisas voltaram ao normal, eles estavam estabilizados financeiramente, já com empregos bons, e eles começaram a viajar mais juntos. Fizeram umas viagens legais, conheceram uns lugares bacana, e a rotina do casal tava funcionando. E aí aqui, gente, pra mim o único ponto estranho mesmo dessa relação é o fato deles não conhecerem as famílias. E de nem fazerem questão de apresentar ou de inserir a família, sabe? Nem na rotina, mas na convivência de alguma forma. Ainda que fosse videochamadas, algo nesse sentido. Porque assim, se eles são assumidos e tudo mais, não vejo problema em apresentar a família, né? E se eles tivessem alguma questão ali, uma briga maior na família, talvez isso seria algum ponto de fato. Mas não. Então, assim, não apresentar a família foi uma escolha deles. E assim, eu tenho um super lugar de fala. Por quê? Porque a família do meu pai, eles passam o ano inteiro sem se falar. Inteiro. É muito engraçado isso. Mas quando grandes acontecimentos surgem, eles sempre ligam, comunicam, fazem uma videochamada, alguma coisa ali para que a família esteja inserida naquele momento. Então, se, por exemplo, alguém se casasse, ainda que fosse só no cartório, toda a família saberia, sabe? Algo nesse sentido. Então isso aqui pra mim me soa um pouco estranho deles não apresentarem as respectivas famílias. Enfim, o que vocês acham? Depois comentem aí. Então, assim, quase 10 anos de relacionamento e um ainda não conhecia a família do outro. O Emílio, ele já tinha comentado algumas vezes que queria conhecer, mas nenhum dos dois nunca se esforçou. Ele falou que era mais uma curiosidade do que uma vontade mesmo. Porque o Juliano, ele tem uma relação mais forte com os pais. E eles se falam todos os dias. O Juliano ajuda eles em algumas coisas, os pais têm alguns benefícios do trabalho dele. Então, essa relação é bem mais próxima. Já o Emílio, ele é bem mais desapegado mesmo, sabe? Ele conversa pouco com os pais e com os irmãos. Então a família do Juliano acaba sendo mais presente na relação deles, já que o Juliano comenta uma coisa ou outra quando acontece. Bom, até que chegou o final de 2025. O Emílio e o Juliano, eles estavam planejando uma viagem para Gramado, num período de Natal, para ver as luzes. Clima natalino, aquela coisa toda. Aí o Juliano comentou com a família dele sobre a viagem. E os pais e a irmã dele falaram que tinham vontade de conhecer também e que poderiam se organizar para ir naquele ano. Então decidiram, iam viajar juntos. Seria a primeira vez que o Emílio ia conhecer a família do namorado dele. O Emílio ficou nervoso, mas animado. Ele pensou: cara, finalmente eu vou conhecer os meus sogros, a minha cunhada, vou poder criar um vínculo com eles. Ele queria causar boa impressão, sabe? Queria que eles gostassem dele, queria se sentir parte daquela família. Todo mundo quer agradar, né, gente? Ainda mais tratando da família do seu parceiro. Assim, eu ia querer também fazer, depois de tantos anos, querer fazer uma boa impressão ali, causar uma boa impressão, né, pra eles. Bom, enfim, fizeram todas as reservas e iam ficar no mesmo hotel, mas aqui em quartos diferentes, claro. Como os dois iam do Rio e a família do Juliano do Norte, eles iam chegar em horários diferentes também. Então, eles combinaram de se encontrar no hotel mesmo. O Emílio e o Juliano chegaram à tarde. Fizeram check-in, guardaram as malas e saíram para conhecer um pouco a cidade. Gramado tava linda, toda decorada de Natal, aquele clima gostoso. Ó, eu já fui e realmente é muito bonito, tá? Pra quem curte friozinho e aquele clima natalino, tem que ir pelo menos uma vez na vida, gente. Sério, a cidade
É uma pela manhã e outra completamente diferente à noite, porque todas aquelas luzes, elas são muito reluzentes, os enfeites grandiosos. É realmente um Natal luz, vale a pena, é bem bonito. E tem uns lanches lá famosos, tipo uns pão com linguiça, umas baguetes recheadas, fora os chocolates. E ó, tem o Parque das Hortênsias também, que é a coisa mais linda. Depois vocês jogam aí no Google, dá uma pesquisada, porque é realmente bem bonito. Joga aí na internet e confere. Quem aí já foi? Comenta aqui pra gente depois. E se você gostou também, né? Se achou que valeu a pena o Natal Luz de Gramado. Enfim, voltando pra história, o voo dos pais do Juliano tinha um monte de escalas e acabou atrasando. Então eles combinaram de jantar juntos. Eles escolheram um restaurante famosinho lá, reservaram e ok, tudo certo. E o Emílio tava ansioso, gente. Afinal, 10 anos, né? Ia ser a primeira vez que ele ia finalmente conhecer os sogros e a cunhada. Ó, ele falou que não é uma pessoa muito sociável, ele é meio tímido, mas ele se esforçou. Tomou um banho, se arrumou e foi pro restaurante com o Juliano. Eles chegaram primeiro, escolheram uma mesa e esperaram. Quando os pais e a irmã do Juliano chegaram, todo mundo se cumprimentou. Abraços, prazer em te conhecer, eu sou a fulana, beijinho na bochecha, essas coisas todas, sabe? Todos se sentaram, o garçom chegou, anotou os pedidos de cada um e aí começou o primeiro encontro com os sogros e a cunhada. Ai, gente, eu não sei vocês, mas pra mim, o primeiro encontro com a família é o mais tenebroso. Porque a gente nunca sabe muito bem o que esperar, como é que vai ser, como que aquela pessoa é realmente pessoalmente. Vai que o santo não bate. E o Emílio, coitado, falou que foi horrível. Pois é, os 4. Os pais, a irmã e o próprio Juliano, eles ficaram conversando entre eles o tempo todo. E assuntos da família. Coisas que tinham acontecido na cidade deles, fofoca de gente que o Emílio nem conhecia. Ele até tentou puxar assunto algumas vezes. Deu uns pitacos, tentou entrar na conversa, mas ninguém rendia. Era sempre resposta curta e voltavam pro assunto entre eles. Péssimo, né? Sim! O Emílio passou boa parte do jantar olhando pra TV do restaurante, que tava passando um jogo de futebol americano no mudo. Ele nem gosta de futebol americano, mas era melhor do que ficar ali se sentindo invisível. Quando o jantar acabou, ele tava exausto emocionalmente, gente. E aí, assim, ele meio que pensou: Cara, vão ser 4 dias assim? Eu vou surtar. É, gente. E os 4 dias foram exatamente assim. No dia seguinte, o Emílio precisava concluir uma tarefa de trabalho urgente. Então eles pediram café da manhã no quarto e ele ficou lá trabalhando. E o Juliano ficou com ele fazendo companhia. Achei fofo, hein? Quando eles se encontraram com a família do Juliano depois, tipo, na hora do almoço, os pais perguntaram pro Juliano: E aí, o Emílio conseguiu terminar o trabalho dele? Mas, gente, o Emílio tava do lado do Juliano. Era só virar e fazer a pergunta diretamente pra ele. Mas não, eles perguntaram pro Juliano como se o Emílio nem estivesse ali. Que esquisito, né? Porque olha só, gente, eu no lugar do Emílio até deixava o Juliano responder, mas depois eu complementava a resposta pra tentar ter uma brecha ali, dar uma entrosada, não sei, assim, essas situações, né, onde a pessoa finge que não te vê, isso é péssimo, mas achei bem esquisito isso daí. E aí o Emílio, ele tentou mais 1 ou 2 vezes se enturmar. Nos passeios, ele tentava puxar a conversa, comentar algo que eles estavam vendo, mas nada fluía. A família do Juliano conversava entre eles. Riam de piadas internas, relembravam histórias, e o Emílio ali, de fora. Aí ele desistiu, gente. Eu nem sei como é que vocês fariam aí no lugar dele, depois vocês comentam também pra gente. Mas ele começou a se afastar. Então, nos passeios, ele ficava mais pra um canto, tirava foto sozinho, olhava as vitrines. Nas refeições, ele sempre ficava calado ou mexendo no celular. Só o Juliano interagia com ele, mas mesmo assim, o Juliano passava a maior parte do tempo conversando com a própria família. E aí aqui, gente, pra mim já teria rolado uma conversa com o Juliano, tá?
Ó, dava um toque. Vocês não acham, não? Eu acho que assim, ó, o amor, não tô conseguindo entrosar com a sua família, me ajuda? O que tá acontecendo aqui? Eu já teria dado tipo um chega pra lá, sabe? E teria conversado com meu namorado ali, não sei. Mas o Emílio, ele não quis falar nada com o Juliano durante a viagem. Ué. Ele não queria estragar o momento. Ele não queria criar climão, então ele se segurou. E ele falou que o Juliano é meio desligado. Então ele tem certeza que pra ele tava tudo normal. Porque em momento algum o Juliano perguntou se estava tudo bem, ou se ele tinha, o que ele tinha achado da família dele, ou coisas nesse sentido, sabe? Nada, gente. Seguiu os 4 dias como se tivesse tudo ali, mil maravilhas. Quando eles estavam voltando pra casa, já no avião, só aí o Emílio contou tudo. E aí ele falou que ele tinha se sentido excluído, sabe? Que ninguém tinha feito questão de conversar com ele, que ele tinha se sentido invisível. O Juliano respondeu: Ah, amor, minha família é assim mesmo. Eles são mais fechados, sabe? Não levo pro pessoal, não. E o Emílio ficou sem saber o que dizer. Porque, tipo, demorou quase 10 anos pra ele conhecer essa família, gente. E quando finalmente conheceu, foi isso? Frieza? Indiferença? Ó, pra mim, existe alguma coisa velada aí, hein, Emílio? Esse tipo de atitude, ele tá mais relacionado a uma rejeição passiva-agressiva pra mim. Porque, olha, não teve briga, não teve nenhuma discussão, não teve nenhuma intrigazinha, uma fala trocada, dirigida diretamente ao Emílio, sabe? Mas pra mim, esse tipo de atitude é uma forma de deixar claro que eles não aceitam essa relação ou que existe alguma coisa contra aquela pessoa. O que vocês acham? E agora, gente, o Emílio tá nesse dilema. E aí ele fica pensando, será que ele criou expectativas demais? Será que ele esperava ser recebido de braços abertos e a realidade é que nem toda família é calorosa assim? Ou, se fosse em Minas, você já tava ali assim, ó, com um monte de cafezinho, queijo, enfim, gente. Mas ao mesmo tempo, ele compara com a família dele. Ele sabe que se fosse o Juliano, conhecendo a família dele, seria completamente diferente. Os pais dele iam abraçar, iam perguntar tudo, iam incluir ele no assunto. Ele até tá pensando em promover este encontro, levar o Juliano pra conhecer a família dele, só pra mostrar na prática como é uma família receptiva. Tipo jogar na cara do Juliano, sabe? Olha só como a minha família te tratou bem e a sua me ignorou. Ai, amo. Mais uma atitude passiva-agressiva, né? Mas enfim, e até meio infantil. E aí, gente, o Emílio, ele também fica pensando, será que isso vai interferir no relacionamento? Porque ele não quer ter que fazer parte daquela família. Ele não quer ter que ir lá na cidade deles, dividir a mesma casa, não quer viajar de novo juntos. Mas e se o Juliano quiser? Vai virar motivo de briga? Bom, em 10 anos nunca quis, né? Não é possível que agora vai virar rotina. Aí o Emílio falou que o grupo de WhatsApp dos 4 é bem movimentado. Eles conversam bastante. E o Juliano mostra uma coisa ou outra pra ele. Então, ele tava super na expectativa de depois da viagem ser convidado pra esse grupo da família, fazer parte, né? Mas nada disso aconteceu. E provavelmente nem vai acontecer. E ó, Emílio, assim, agradeça. Porque grupo da família é um caos. Mas é um caos que, inclusive, quem tiver história de grupo de família, por favor, manda pra gente. Ó, tá chegando aí eleições. Nós já sabemos bem, né, o que acontece nesses grupos. Então, assim, Emílio, fique feliz de não ser convidado por este grupo da família. Uma família que só te ignorou na viagem, você quer fazer o quê nesse grupo, homem? Ele não sabe se ele aceita que a família do Juliano é assim, me toca a vida dele em frente, ou se isso vai ficar incomodando ele pra sempre. Porque já se passaram meses e ele ainda tá meio sentido, sabe? Que situação, hein, gente? Ó, como eu comentei, eu acho que existe algo velado aí nessa história, tá? E fiquei até aqui matutando. Será que a família não acha que é o Emílio que nunca quis conhecê-los? E por isso que eles trataram ele dessa forma?
E assim, ao mesmo tempo, esse namorado do Emílio, hein? Pra mim era de responsabilidade do Juliano puxar o Emílio pra conversa, explicar as piadas internas e até cortar essa dinâmica de exclusão da família. Só que assim, eu entendo que o Emílio comentou que ele é meio lerdo, né? Que então o Juliano tava levando tudo numa boa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu acho, né, que assim, Emílio deveria ter conversado sim com Juliano durante a viagem. E Juliano poderia ter tentado puxar um pouco mais a atenção pra incluir Emílio junto ali dos familiares. Porque, pra mim, é um pouco daquele famoso ditado: quem cala consente. Então, se o Emílio tava ali entrosado com a família, não é possível que ele não tava enxergando que o cônjuge dele tava sendo excluído, sabe? Então, assim, pra mim, quem finge que tá tudo bem acaba sendo cúmplice da exclusão do próprio namorado. Pronto, falei. E aí, o que você faria no lugar do Emílio? Você aceitaria que a família do parceiro é fria e seguiria em frente? Ou tentaria forçar uma aproximação, algo do tipo? Porque, assim, tem rejeição que a gente sente mesmo sem ninguém falar nada. E ó, a minha nota pra essa história é nota dó, tá? Uma nota dó, porque ninguém merece passar uma viagem inteira com os sogros e com a cunhada sendo invisível desse jeito. Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.